Olá pessoal, nós vamos fazer aí alguns vídeos explicando padrões de projeto. A gente vai primeiramente falar do template method e sair de um design conhecido como design estruturado para um design orientado a objeto. Antes de mais nada, vou recomendar um livro de padrões de projeto muito bom que tem na Casa do Código, chama Design Patterns. Esse livro do Eduardo Guerra, que era editor-chefe da Mundo Java, Mundo JAgile, Mundo J, ele é bem conhecido aí na comunidade. O e-book é um preço bem amigo, então eu indico esse livro aí para vocês. Bom, nosso problema é o seguinte: a gente tem uma funcionalidade aqui. Às vezes dá a impressão até que eu exagerei um pouco no código e tal, mas para ser honesto, não exagerei nada. É muito comum ver esse tipo de código em diversas linguagens de programação, código muito estruturado, ou seja, que não faz nenhum uso dos recursos de orientação a objeto. Para falar a verdade, o único recurso que ele faz é o fato de estar dentro de uma classe. Fora isso, não faz nenhum tipo de uso. Esse código é muito simples. Se a pessoa tem interesse de imprimir um arquivo de propriedades criptografado, baseado no mapa de propriedades que ele vai receber, ele imprime no formato de propriedades, mas criptografado. Imprime não, desculpa, ele joga em arquivo. Se não, ele pode imprimir também XML compactado. Isso pode ser um requisito de uma empresa qualquer. Depois grava em arquivo. Então eu quero imprimir esse nome Carlos, idade 32, ou compactado ou zipado. Vamos rodar. Vamos lá para o diretório gerador. E a gente vê aqui que ele gerou criptografado e compactado o conteúdo. XML compactado e properties criptografado. Se eu, por exemplo, digitar uma opção que não existe, por exemplo, sei lá, XML compactado não existe. Vamos ver o que ele faz. Gera um no point exception. Até que não é muito difícil de prever que isso vai acontecer, não. E aí o programador vai vir aqui e fazer alguma coisa assim, né? Return. Sair da função e não fazer nada. Só um momentinho. Certo? Bom, então, nosso passo é fazer um refactoring nessa função. Nem vou chamar isso de método. Vou fazer um refactoring nessa função. Repare que a gente não tem o menor interesse de mudar uma funcionalidade do código-fonte. A gente não quer mudar nenhum requisito funcional. A gente quer deixar o sistema funcionando exatamente do jeito que ele estava funcionando, do jeito que ele está funcionando agora. O nosso interesse é deixar o código mais orientado ao objeto. Para quê? Para facilitar a manutenção desse código. Qual a probabilidade de aparecer um novo aqui? XML compactado, properties criptografado, aparecer um que não compacta e nem criptografa. Probabilidade muito grande. Então, essa classe está muito propensa a manutenções. Ela vai sofrer manutenções no decorrer do tempo, certo? Então, além disso, esse código pode ser reaproveitado. A gente poderia, por exemplo, ter uma opção, eu quero gerar properties sem estar criptografado nem compactado. Você vai fazer um else e vai dar um Ctrl C aqui. Você vai fazer isso aqui, else, mandar um Ctrl V aqui no properties e não criptografar ou não compactar. Então a gente quer reaproveitar o código para evitar duplicidade e a gente principalmente quer facilitar a manutenção desse código. Então, dentro de um catálogo de princípios, boas práticas, patterns, padrões de projeto, a gente vai começar vendo aí o famoso template method, que é baseado em herança. Para fazer um refactoring nessa classe, naturalmente o primeiro passo é a gente transformar esse código em métodos separados. Por exemplo,
eu pego isso daqui e faço algo assim, ó. Public private, né? Private byte. Processa propriedades criptografado. Faço assim, ó, e dou um return new bytes. Certo? E aí eu faço isso aqui, ó. Processa propriedades criptografado. Beleza? Depois eu faço a mesma coisa com o outro. Processo XML compactado. Dá um Ctrl 1, ele cria o método para nós. Return. Certo? Bom, tem alguns erros que ele está dando aqui, né? Porque está faltando alguns parâmetros que a gente precisa injetar para esses caras. Por exemplo, ambos precisam desse map string object de propriedades. Bom, ambos precisam map string object de propriedades. Ambos têm algo que declara um array de bytes. Aqui é porque deve estar lançando uma exceção de IO exception. Beleza. Certo. Byte. Ok, então a gente começou o nosso refactoring. Certo? Ambos aqui estão dando erro porque ambos a gente tem que passar propriedades. Certo, então a gente começou o refactoring, mas se a gente for olhar aqui na prática, não mudou muita coisa. A única coisa que a gente fez foi diminuir o tamanho desse método e passar para cá. Certo? Não mudou muito. Então, a gente precisa agora fazer uso de algum tipo de padrão, algum tipo de funcionalidade orientada a objeto para resolver o nosso problema. Observa bem, esse método ele tem um comportamento de gerar o XML e ele tem um comportamento de compactar o XML. A gente também pode quebrar esse comportamento em dois métodos. Então, por exemplo, a gente pode ter um método que chamar alguma coisa assim, ó, private processa quem? Compactação. E esse cara aqui, ó, do gera XML, o que acontece? Esse cara, ele serve o quê? Para gerar um XML, certo? Então a gente faz isso aqui, ó, private string gera conteúdo XML, certo? E aí a gente retorna aqui esse cara aqui, ó, certo? Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo pura e simplesmente, a gente está quebrando o comportamento. Pego um mapa de propriedades. Aqui eu não preciso do mapa de propriedades, né? Tudo que eu preciso é do conteúdo em si. Então eu teria alguma coisa assim, ó, byte. Certo? E essa aqui lança um IO exception. Olha lá. Certo? Então, e eu não preciso... Aí o nosso processo de XML compactado seria o quê?
seria algo assim, ó. Gera conteúdo XML passando as propriedades. Teria alguma coisa assim, ó. Igual. E a gente teria um return, processa compactação, passando quem? Conteúdo.getBytes. Ou seja, já deu uma melhoradinha, mas lógico, a gente ainda está longe de um código orientado a objeto. Estruturar a função é algo que você pode fazer em qualquer paradigma, certo? Daqui a gente vai fazer a mesma coisa. Private byte processo criptografado bytes throws. Esse aqui precisa de lançar o reception. Uma coisa muito interessante é, inclusive, que no estruturado depois até os comentários de propósito, para deixar muito claro, essa questão, que às vezes o código é tão confuso que as pessoas elas comentam exatamente por isso, porque para tentar diminuir um pouco a confusão, mas diminuir a confusão não se diminui a confusão com comentários, se diminui a confusão estruturando melhor o código. Processo criptografado, processo compactado. E agora eu tenho o cara que processa as propriedades. Gera conteúdo. E eu vou ter um cara aqui, return esse caboclo aqui, ó. Beleza. E aí esse processo de propriedades criptografado, o que a gente tem? A gente tem alguma coisa assim, ó, string conteúdo igual gera conteúdo propriedades, e a gente tem um return processa criptografado passando esse conteúdo .getBytes. Perfeito. Então eu vou só agora estruturar os métodos para a gente ver a nossa melhoria. Certo? Gera conteúdo, XML, gera conteúdo propriedades. Aqui. Processa compactação e processa criptografado. Ok, legal. Bom, a gente já melhorou bastante, mas tem pelo menos dois problemas muito graves aqui. Primeiro é que essa classe ela coesão zero, né? Ela tem muitos comportamentos, certo? Ela processa XML, ela processa criptografado, ela gera propriedades, gera XML, zipa arquivo. Então ela é uma classe que tem baixíssima coesão. Ela viola o princípio da responsabilidade única. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse código aqui é um código péssimo para manutenção, certo? Ele é um código que vai crescer. Esses if else, a tendência deles é crescer. Então, a chance da gente ter um bad smell shotgun surgery aqui é muito grande. O que é o shotgun surgery? É quando toda vez que você mexe num método, dispara mudanças em vários outros métodos. Toda vez que você mexer nesse if aqui, vai disparar mudanças em outros lugares, certo? Então, a gente tem que isolar o comportamento. Está na cara que, se você quer processar propriedades criptografado, você tem o quê? Que pegar esse comportamento aqui e jogar em alguma outra classe. Então, vamos criar uma classe que
que faz o propriedades criptografado. Ó, classe processa propriedades criptografado. Qual é o intuito disso? Melhorar um pouquinho a coesão dessa classe. Acho que foi propriedades criptografado, né? Olha lá. Então, criar a classe, chamei esse método, chamei o... Peraí. Gera conteúdo propriedades. E processa criptografado. Ó, opa, não dei Ctrl X, eu recortei. Então, eu tô trabalhando agora para quê? Para tirar daquela classe, aqui obviamente não pode ser private, tem que ser public, né? Eu estou trabalhando para tirar dessa classe comportamentos que ela não precisa ter, ou seja, eu estou trabalhando para aumentar um pouquinho a coesão dela. Da mesma forma, eu vou criar uma classe chamada processa, como é que chama mesmo? Propriedades XML compactado. Ótimo. Então, sobraram esses 3 métodos, que eu vou extrair eles para fora. Olha lá. Public. E os outros podem continuar private, tudo bem. E aí eu arrumaria isso aqui fazendo algo assim, ó. Processa propriedades criptografado. Criptografado. E aí eu teria alguma coisa assim, ó. Ponto. Isso. E teria algo assim, ó. Processa. Sei lá, XML. Deixa eu só ver porque que ele está dando erro aqui. Ele está falando que é porque já existe uma variável chamada... PropCrypt, vamos chamar assim. Ficou um nome feio, né? Mas... beleza. E aí dá um Ctrl Shift O e tira aqueles imports necessários. Repara bem, essa classe aqui aumentou muito a coesão, mas ela ainda está muito sujeita a ter más práticas de código-fonte por causa desses ifs e elses aqui. Ou seja, o ideal é a gente tirar esses ifs e elses indesejados desse código-fonte, porque a gente não quer o quê? A gente não quer ter que mexer nesses ifs e elses quando o sistema crescer, quando o sistema passar por manutenções, certo? Tem algumas soluções para se fazer isso. Então, o primeiro passo, se a gente quiser pensar do ponto de vista de herança, não está muito difícil. Não está muito difícil. Observa bem algumas coisas. Está vendo que esse comportamento de gravar em arquivo, ele é idêntico, independente se é propriedades criptografadas ou XML compactado. Esse comportamento ele é idêntico. Então, eu mantive aqui. Porque esse comportamento de gerar arquivo, essas 3 linhas que geram o arquivo em disco, elas fazem parte do que é esperado desse método de gerar arquivo e, consequentemente, dessa classe geradora arquivo, certo? Ok. Então, qual é a ideia do template method? A ideia do template method é o seguinte. Vocês devem observar que a gente gerou uma classe chamada processa propriedades criptografado. Observa que para gerar o conteúdo, a gente precisa das propriedades. E ele retorna uma string. Aqui, para gerar o XML, a gente precisa da mesma assinatura das propriedades e retorna uma string. Observa que para criptografar, a gente precisa retornar um array de bytes e precisa de um array de bytes.
e aqui é a mesma coisa. Então, essas duas classes, elas têm como a gente dar uma generalizada delas.